Que delícia! Sabe que o crente chora, mas o crente chora de alegria. E é muito bom estar aqui. Muito, muito bom. Me sinto em casa. Eu quero... se eu chorar, os irmãos, os que estão aí nos assistindo, be patient, tá? Just bear with me. Irmãos, eu vou deixar um versículo e no final do meu testemunho os irmãos vão entender mais ainda. Em capítulo de João 11, versículo 4, a morte de Lázaro é uma história bem conhecida por todos, mas é uma história que pega muito a minha vida pela segunda vez. Fala assim: ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E eu comecei a passar mal no começo de fevereiro. Comecei com tosse, e alguns irmãos conhecem quando eu começo a tossir, né? E quando foi de 25 de fevereiro, eu fui no médico, eu fui no Medical Express, e quando eu fui lá, a médica me olhou, falou que eu estava com bronquite, me deu antibiótico por 10 dias e os esteroides para me voltar para casa. Fiquei em casa, só que a minha tosse não melhorava, eu continuei piorando. E eu dava muita crise de tosse. Quando você começa a tossir muito, claro, você fica sem oxigênio. Quando foi dia 17 de março, mais ou menos 20 dias depois que eu tinha ido no médico, eu tive que ir para o Foster Hospital, eu fui para a emergência. Cheguei na emergência, eu estava com os mesmos sintomas, a tosse, eu não tinha febre, mas eu tinha muita falta de ar. Naquele tempo, eles não estavam fazendo o teste do vírus, o hospital não tinha acesso a fazer o teste. Eu até mesmo pedi, mas a enfermeira explicou que ali não fazia, mas que eu podia fazer como outpatient em Cape Coral. E o médico me diagnosticou com bronquite novamente. Eu já sofri de bronquite crônica há alguns anos, já sofria, para honra e glória do Senhor, o Senhor já me curou. E quando eles me mandaram para casa com outra dose de antibiótico, eu continuei com esteroides novamente. E passou um tempo, quando foi 7 dias depois, eu já não estava aguentando mais. E eu liguei para minha médica e eu cheguei na clínica para ver ela entrou no quarto assim, mesmo eu com máscara e tudo, ela ficou num canto do quarto, eu fiquei no outro. E ela falou comigo assim: eu não posso chegar perto de você. Eu falei: você não vai escutar os meus pulmões? Ela tá assim: eu não posso. Vou te mandar para casa e você precisa de fazer o teste do COVID-19. Aí ela fez o prescription do teste. Eu fui para casa, marcaram um teste no próximo dia de manhã. Só que antes no começo, o teste demorava 1 semana, 8 dias para chegar o resultado. Quando passou mais ou menos uns 3, 4 dias que eu tinha feito o teste, era dia 24 de março, por aí, eu fui parar na emergência, porque eu estava com muita dificuldade de respirar. Quando cheguei na emergência, expliquei para eles que eu tinha feito o teste do vírus, mas que eu ainda não tinha o resultado. Eles fizeram o teste, quando eu cheguei a ser internada, e eu fiquei no 2º andar. Para quem não sabe, o 2º andar do Foster Hospital é isolação completa. Quando eu cheguei, era só uma parte do hospital, do 2º andar. Passou mais ou menos uns 3 dias, a enfermeira falou comigo que já o 2º andar completo era isolação. Eu não podia ver minha família, as minhas filhas ficaram com a minha mãe, e o Rubens toda noite na janela do hospital para orar comigo. E eu sei também que os irmãos da igreja daqui, de Sarasota, também estavam intercedendo por minha vida. Fiquei 6 dias internadas e quase quando completou 6 dias, no meio-dia, eu falei com a enfermeira: tenta ligar na clínica, ver se eles têm meu resultado. Porque era suposto ser, o resultado do seu esforço é transmitido de um lugar para o outro, porque através o departamento de saúde fica informado de todos os testes. Mas por alguma razão eles não tinham meu resultado. E ela ligou e mostrou que eu estava negativo. Eu estava sendo tratada por um médico, um pulmonologista, o Dr. Caparia, e ele que vinha no meu quarto de isolação, mas ele vinha sem máscara, sem nada, porque ele falava: ela já foi diagnosticada 3 vezes com bronquite, então é o que ela tem. Então, por mais que eu estava no quarto de isolação, as enfermeiras vinham com a máscara, com tudo, mas o médico não vinha, porque ele tinha certeza que não era o vírus que eu tinha.
Quando o meu estado deu negativo, me levaram para o quarto andar. Eu fiquei mais 2 dias no quarto andar e ele continuou cuidando de mim. Eu fiz alguns testes e ele falou assim, não, você não tem um vírus, é só bronquite e você tem asma. Até então eu não sabia que eu tinha asma. E passaram todos os remédios para me levar para casa. Eu fui discharge, que eu não sei como é que fala em português, me mandaram para casa. Aí, nesse tempo, eles, quando mandaram para casa, mandaram usar um nebulizador. Só que hoje eles sabem, mas não sabiam que o nebulizador não pode ser usado para quem é positivo com vírus, porque ele sopra, quando você está nebulizing, ele solta no ar a bactéria. E o médico mandou usar porque, na verdade, ele achava que eu estava negativa. E eu estava. Depois que eu fui para casa, eu comecei a passar mal. Eu não fui melhorando. Eu continuei todo esse tempo, desde fevereiro, eu estava no antibiótico. Eu sempre fiquei no antibiótico, sempre fiquei em esteroides. No hospital mesmo, eu estava tomando esteroides cada 4 horas. Quando eu fui para casa, eu fui discharge, quando foi dia 27 de março, mais ou menos 10 dias depois, eu não estava me sentindo melhor. Eu continuei passando mal. E eu peguei do dia 20, nessa parte, esse foi dia 24 que eu fiz. Quando foi dia 27 que eu fiquei internada. Eu até escrevi, tá, irmãos, se você sabe. Quando eu estava internada, tem um teste que chama BNP, que ele checa o esforço que seu coração faz para pompoar sangue. E o normal é mais ou menos de 100, 112. O meu estava com 433. Meu coração já não estava aguentando. Quando eu fiquei esse tempo todo no hospital, que eu fui discharge do hospital, eu fui discharge como os sintomas que você tem, o problema que você está sofrendo. Eu fui diagnosticado de problema pulmonar, myocardial infarction, que é ataque cardíaco, acute respiratory failure with hypoxia, é quando o seu pulmão já enche de líquido, ele começa a parar de funcionar. No caso meu, foi o meu lado esquerdo. E asthma with acute exacerbation, é quando os seus airways fica tão inchado que você não consegue passar ar por eles. E eu não estava me sentindo bem. E às vezes tem hora que a gente não quer falar porque, não, o Senhor vai curar, o Senhor vai curar, eu vou falar só coisa boa. Mas o médico falou assim, não, você vai ser discharge. Eu fui para casa, mesmo não me sentindo 100%. Mas eu falei, Senhor, vai terminar a cura lá em casa. Passei 3, 4 dias que eu estava em casa, eu comecei a me sentir muito mal. Mesmo fazendo nebulizador, com antibiótico forte, com esteroides, bombinha. A minha mãe foi em casa e falou assim, eu vou consultar, mas eu vou naquele American Express de novo, para mim não ter que ir para o hospital, porque se eu for, eles vão me segurar lá, porque eu não estou bem, não. Aí eu fui para o American Express, eu fiz o teste, outro teste do vírus, e a médica falou, você não vai sair daqui, eu vou chamar a ambulância. Eu falei assim, não, eu fiquei internada já, as minhas filhas estão com a minha família, eu preciso cuidar da minha casa. Ela, você não está entendendo o seu risco. Eu falei assim, não, eu preciso ir para casa. Eu assinei um documento que fala, quando você faz uma coisa against medical advice, você toma a sua decisão de saúde por você mesmo. Eu assinei aquele documento e decidi não ir para emergência, eu fui para casa. Quando foi dia 10 de abril, desculpa, eu acordei e já não conseguia respirar. Eu falei assim, Rubens, chama a ambulância. Aí foi quando realmente começou a minha experiência com Deus, vamos dizer assim, naquele hospital. Eu cheguei, a ambulância me buscou, quando eu cheguei no hospital, meu oxigênio já estava baixo. E eu dava muita crise de tosse. Da primeira vez que fui para o hospital, eu fiquei tossindo por 8 horas consecutivamente. E eu comecei a dar crise, e antes eles davam um nebulizador, que era para mim, ele tinha um remédio, ele dormia minha garganta para mim parar de tossir. Só que dessa vez o hospital já não podia dar mais, porque tudo que tem um nebulizer era proibido por causa do ar. E eu tossindo, foi que eu quebrei a costela tossindo. E toda vez que eu tossia, eu sentia fincada, mas eles não podiam mobilizar minha costela, porque quando eu tossisse, a ponta da costela ia furar o meu pulmão. E o Senhor foi cuidando. Com 2 dias que eu estava no hospital, chegou o resultado do Medical Express que estava positiva para o vírus. O médico veio, infectious disease, tudo veio no meu quarto. E a enfermeira perguntou
quem era o meu médico da última vez, porque o único lugar que eu tive foi na clínica e foi no hospital. E o médico que me cuidou é o que estava positivo para o vírus, o que entrou no meu quarto sem máscara e sem cuidar do médico. Para a gente ver que às vezes parece que talvez você não tenha o vírus porque você não demonstra sintomas. Mas quando você chega perto de uma pessoa que já está sensível a pegar o vírus, você pode estar machucando aquela pessoa. Então vem a importância de você se sentindo bem ou não, se você tem sintoma ou não, de você fazer a sua hygiene. Em questão de lavar a mão. Tanto que os médicos lavam a mão igual fazem cirurgia, entre os dedos, por 20 segundos, para ter certeza, para não transmitir bactéria. E eu tive que fazer um report, porque quando você é contaminado por uma pessoa, eles têm que ver todas as pessoas que chegaram até aquela. Quando o meu resultado veio positivo, isso fui admitted dia 10, e meu resultado chegou dia 11, porque eu tinha feito dia 8 no Medical Express. Quando foi dia 14, eu comecei a tossir demais. Aí eu comecei a colocar sangue pela boca. Eu cuspia muito, muito sangue. Já não tinha bombinha, já não tinha injeção que eu dava mais, que me fazia parar de tossir. Eu tinha esteroides cada 4 horas, eu tinha Hydromer, que é um narcótico para ver se eu parava de tossir, e nada funcionava. Quando a enfermeira chegou, que o pulmonologista veio, já não era Dr. Caparia mais, porque ele estava fora do hospital por essa razão, ela falou que nós vamos levar você para UTI. E os irmãos não sabem, mas 7 anos atrás eu tive na UTI, e eu já tive entubada. E eu falei assim, Senhor, por favor, de novo não. Faz o que o Senhor quer fazer comigo, mas não me entuba de novo não. Porque eu sei, do momento que você é entubado, já não é você mesmo. Eu já não tenho como clamar, eu já não tenho como gritar. E nessa noite, porque eu já tinha uma bacia que estava cheia de sangue, o meu oxigênio estava 70%, eu liguei para o pai das minhas filhas, eu falei assim, era quase meia-noite. Eu falei com ele, eu quero te pedir uma coisa. Eu não tenho living will. É uma carta que você dá para a pessoa por direitos. Mas eu quero que minha mãe crie as minhas filhas. Porque eu já quase com a certeza que eu não ia sair de lá. Quando eles vieram preparando as coisas, tudo para poder me transferir, só que na verdade, tipo assim, a UTI também já estava cheia. E naquela tentando fazer espaço, porque o mesmo médico cuidava das pessoas da isolação, cuidava de todos os pacientes na UTI. E a noite toda aquela luta, tomando remédio atrás de remédio. E tem um remédio que chama Vancomycin, é um antibiótico muito forte. E eles checam o peak e o trough dele, que significa que quando você toma, eles chegam para ver como que o remédio reaciona no seu corpo. Se a quantidade dele estiver muito alta, ele vira tóxico no seu corpo. E o normal do Vanco, para uma pessoa ter 10, 12 mais ou menos, que é o range, o meu estava mais de 28. Eu comecei a empelotar meu corpo completo. E eu comecei a ter reações a ele, mas ao mesmo tempo eu precisava, porque aquele hydrochloroquine, todas aquelas coisas que as pessoas tomam, eu já tinha tomado. Já tomava zinc, 200 miligramas, eu tomava Z-Pack, eu tomei 3 antibióticos de uma vez. Na verdade, era uma tentativa dos médicos poder me ajudar, mas nem eles mesmos saber como lutar contra o vírus. E naquela noite, eles eram mais ou menos de madrugada, quando estavam me levando para UTI. E a médica, uma enfermeira, ela tinha 25 anos, ela tinha essa experiência. Ela falou assim, a gente vai levar você porque a gente vai te entubar lá em cima. Eu falei assim, não, eu vou entrar de lá e vou sair sem ser entubada. Ela falou comigo assim, acho que você não está entendendo. Eu falei assim, você que não entende o Deus que eu sirvo, eu vou entrar e vou sair sem ser entubada. Quando ela saiu pela porta, e às vezes as pessoas não conhecem o nosso Deus, então não sabem o poder do nosso Deus. Ela falou para a enfermeira assim, coitada, se ela soubesse como é que estava a situação dela, eu sabia. Mas eu sabia por onde já havia passado as coisas que Deus já havia feito na minha vida. Pelas experiências que já passei com Deus vivo, Deus que cura, que liberta, que restaura. Amém. E aí eu peguei, eles vieram, me colocaram na outra maca e me levaram para UTI. Quando eu estava na UTI, eles me entraram e me vieram para o primeiro quarto.
Quando me colocaram na minha cama, a enfermeira da UTI falou assim, não, aqui não tem como, que daqui a pouco, quando for entubar ela, a gente precisa do último quarto. Aí eu falei assim, você pode mudar de quarto, mas eu não vou ser entubada. E tipo assim, as pessoas olhavam como, você tá doida, né, garoto? Você não tá entendendo que o seu oxigênio tá 70%, que você não consegue respirar sozinha. E me colocaram sonda, me prepararam tudo para ser entubada. Só que o meu soro já estava, a minha veia já estava aguentando os remédios. E eles tiveram que tirar a veia. E para te entubar, você tem que ter um soro. Veio uma enfermeira especializada, eu fui furada 19 vezes para tentar tirar sangue. Tentar colocar o IV novo para poder tirar o sangue dos testes e para poder colocar o remédio naquela. Só que mesmo com a máquina de ultrassom que a gente usa para achar a veia, eles não conseguiam achar a minha veia. Então, eles não conseguiam me entubar porque tinham que colocar os remédios em mim e não podiam fazer isso. Ela veio, ela foi furando. Eu falei, pode chamar a próxima pessoa. Foi furando e não conseguiam. Amanheceu e veio uma terceira pessoa especializada que era suposto que elas são traveling nurses, que elas viajam, elas não são próprias do hospital. Ela veio e ela conseguiu achar uma aqui em cima. Eles iam colocar o que a gente chama PICC liner, quando uma coloca aqui em cima na artéria. E eles colocaram, e eu falei assim, eu pedi para ver o médico, e os médicos não vêm no seu quarto, mas eles conversam com você por telefone. Eu não podia conversar muito pelo meu estado, e eu falei com o médico, me dá uma chance, não me entuba agora de manhã. O irmão, eu clamei. E aquilo tudo, nada dos meus exames estavam normais. As minhas células brancas estavam muito elevadas, pois claro que eu tinha uma infecção no meu corpo. Os irmãos têm a forma de checar seu oxigênio, que é pela artéria. Eles tiraram o sangue da minha artéria aqui em cima. Quando tiraram aqui em cima, ela passou do meu nervo. Então, meu braço não podia mexer com ele estava twitching, estava fazendo assim, porque ela tinha pegado o meu nervo. E são coisas que a gente passa lá dentro, a gente dá graças a Deus porque eles estão trabalhando, fazendo a coisa deles, mas são dores que a gente passa. E como a isolação, eu não podia fazer nada. E deixa eu voltar aqui um dia, antes de eu subir para a UTI, eu fiquei preocupada com a Vitória, com as minhas filhas que foram expostas a mim quando eu peguei meu resultado. Eu liguei para o médico das minhas filhas, eu pedi para elas ser testadas, e o Rubens também. A Vitória saiu positivo e a Alessandra deu negativo. Saiu outra preocupação, porque nessa época quem estava cuidando dela era minha mãe e o seu esposo, e ele tem problema cardíaco, ele tem um pacemaker. E eu fiquei, Senhor, cobre com teu sangue, mas o Senhor honrou, os dois ficou negativo. Foram pessoas que me ajudaram muito cuidando das minhas filhas. E como os irmãos sabem, o Rubens também acabou pegando o vírus, porque eu usava nebulizador dentro de casa, e ele foi internado também, ele ficou mais de uma semana internado. Ele deu blood clot, é quando o sangue dele estava tendo dificuldade de coagular, e perto da artéria dele, o sangue dele não estava pompando o sangue suficiente para o coração. Eu fiquei 3 dias na UTI, e para a honra e glória do Senhor, eu não fui entubada. Amém. E a enfermeira falou assim, olha, você está aqui, eu não sei porquê, a gente pode descer você para o 2º andar de novo. Eu falei assim, não, eu vim cá para eu poder orar para as pessoas que estão aqui. Porque o Senhor me deu a força de poder tirar o olho do que eu estava sentindo. E tinha muita gente doente. Muita gente sofrendo. E às vezes a gente é tão preocupado com o que nós passamos, coisas às vezes tão insignificantes. E tantas pessoas presas a drogas, pessoas doentes no hospital. E a gente não consegue tirar o olho do nosso umbigo. E quando eu voltei para o 2º andar, eu fiquei mais ou menos uma semana mais no 2º andar, até eu conseguir subir meu oxigênio. Meu oxigênio nunca chegou ao nível que era suposto chegar, mas também é um tempo de recuperação para mim. Mas depois de, acho que foi 12 dias que eu tinha saído da UTI, eu ainda estava testando positivo. No hospital eles faziam teste em cada 2 dias, e eu saía positiva ainda. Mesmo quando eu fui sair do hospital, eu ainda era. E o médico falou assim, olha, você consegue respirar agora e tudo, eu vou te mandar para casa, porque eu não quero que você pegue outro tipo de infecção. Eu e Rubens fomos sair do hospital no mesmo dia, que a gente estava no mesmo andar,
em isolação. Fomos para casa nós dois e eu continuei testando. E cada semana que eu testava, eu continuava positivo. Eu fiquei um pouco preocupada, porque com 3 testes que eu fiz que positivo, meu quarto foi negativo. Aí eu falei, agora eu posso trazer minha filha para casa. E eu peguei, trouxe a minha filha para casa. Só que eu continuava com muita dor no peito. E o pulmonologista não queria me ver na office dele, né? E ele falou assim, eu preciso que você faça o teste novamente. Expliquei para ele que eu já estava negativo, que eu podia, né, ir na office dele e tudo, que eu já tinha até trago a minha filha para casa. Ele falou assim, eu não acho que você está negativo, eu acho que foi um falso negativo. E ele contactou o departamento de saúde e eu tive que ser testada novamente. Foi positivo novamente. Aí eu fiquei mais 1 mês positiva. No total eu fiquei 2 meses e 3 semanas testando positivo. Passei luta, passei dificuldade, mas passei momentos bons também. Amém. Porque eu vi pessoas, o carinho com a minha família. Não somente daqueles que conhecem a gente pertinho, não por Charla, não, meus irmãos de Sarasota também, que oraram por mim, pela minha casa, nos ajudaram. Todos que estenderam a mão, pessoas que levaram groceries na porta da minha casa, ligando e intercedendo. E uma coisa que acho que mais me marcou, como ele falou assim, que não é para a morte. Quando estava na noite de eu ir para a UTI, eu estava deitada na cama, assim, e tinha um espírito do meu lado. E eu comecei a clamar, porque eu sabia que era o espírito da morte. E ele foi se chegando, e eu tentando clamar. Ele veio na ponta da minha cama e tocou nos meus pés. Meu corpo gelava e falava assim, Senhor, tem de misericórdia, Senhor, tem de misericórdia. E ele foi subindo na minha perna e falou, tem de misericórdia. Naquela hora, a minha família tinha um grupo de oração. E a minha irmã Érica me mandou um áudio da oração. E eu coloquei só play no áudio e ela orava. Que eu coloquei no speaker. Eu não sei que ela orava porque ela orava em línguas. Mas eu sei que aquele espírito da morte foi embora do meu quarto, para honra e glória do Senhor. Amém, Jesus. E uma coisa que eu quero que os irmãos entendam, que eu coloquei, que para mim o que está acontecendo com tudo isso é um sinal de graça do Senhor. É um sinal de graça porque o Senhor permite coisas assim acontecer para que o povo dele não se perca, para que a gente se desperte. Uma coisa que eu falava com o Senhor no hospital, Senhor, o que eu preciso fazer? O que tem no meu altar que não te agrada, que precisa ser reparado? E há caminhos que a gente tem que passar para reparar altares, para a gente poder despertar aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. E eu tinha muita mágoa no meu coração, coisas que eu passei na minha infância que eu não queria perdoar, coisas que me doeram muito. Mas não importa o que as pessoas fazem, a Bíblia fala para perdoar. E eu falo que foi misericórdia do Senhor. Porque Deus é tão lindo, Ele é tão lindo que Ele permite você passar por dor, pelo amor dEle, para que você não se perca. Porque, irmão, se eu morresse com mágoa, falta de perdão no meu coração, eu iria para a glória? Não, porque não é isso que a palavra do Senhor fala. Então, quando o Senhor fala que não é para a morte, o Senhor fala assim, Jesus amava Marta, a irmã de Lázaro e Lázaro. No entanto, ele ouviu falar de Lázaro que estava doente, ficou mais 2 dias onde ele estava. Jesus nos ama. Só que às vezes ele fica em silêncio, porque é um tratar necessário. Não há tempo. Às vezes a gente vem na casa do Senhor, a gente vive o dia a dia, a gente se preocupa com tantas coisas, pessoas morrendo ao nosso lado. Oi, irmãos. Como fizeram pela minha vida, clamaram pela minha vida, que eu sou muito grata. Vamos clamar pelas outras pessoas que estão doentes também. Pessoas que estão na cadeia. Olha quantas crianças estão perdendo seus pais. Famílias, o inimigo roubando e destruindo famílias. Porque na verdade Jesus já deu a vitória. Amém. E não é vitória tipo assim de coisa financeira não. Que o Senhor pode abençoar, sim, Ele pode. Mas é o gozo da salvação. Eu quero agradecer a todos por tudo que fizeram por mim, pela minha família. Como eu disse, os irmãos daqui de Port Charlotte, os irmãos de Sarasota, eu sou muito, muito grata. E como o pastor disse, o Senhor começou um tempo novo na minha casa, uma mudança. E por mais difícil que seja, porque amamos muito vocês, aprendemos muito aqui,
Mas eu sei que é um tempo do Senhor, para algo que o Senhor tem para a nossa vida. Mas mesmo lá, continuaremos clamando para a vida de cada um. E sempre, sempre muito grata por ter nos acolhido. Amém? Amém. Essa oportunidade em nome de Jesus. Amém.